Olá pessoal, nessa aula a gente vai continuar abordando o assunto sobre análise sintática ascendente LR. Entretanto, a gente vai agora comentar a criação da tabela LR, como ela pode ser realizada, né? E qual a diferença que a gente vai ter para os três algoritmos a serem trabalhados de acordo com a criação de cada tabela. Então, a principal diferença entre os algoritmos está relacionada diretamente à tabela, à forma como a tabela vai ser criada. Bom, então nesse contexto, nós temos o mesmo algoritmo para fazer a análise sintática LR, né? O algoritmo foi dado na aula anterior. A gente tem uma tabela e utiliza a função shift e redux para fazer a computação lá das nossas cadeias e verificar se realmente pertencem à linguagem que a gente deseja. Entretanto, esses três tipos de tabela mencionados anteriormente, eles são diferenciados por categorias, né? Então a gente tem o SLR, o algoritmo que se representa o Simple LR, que como o próprio nome diz, tá? Teoricamente é mais fácil de implementar. Entretanto, a gente tem uma restrição para uma classe de linguagens que vão ser aplicadas, né, são aplicáveis para essa classe de linguagens. Nós temos ainda o Lookahead LR, portanto, como uma referência a gente tem o LA-LR, que é já uma criação de tabela com um nível intermediário. Nós temos uma implementação mais eficiente e aí ele vai funcionar para grande parte das linguagens de programação. E, finalmente, a gente tem o conceito do LR canônico, né, que é o mais poderoso dos algoritmos de análise sintática ascendente, né? Entretanto, também é o mais complexo. E aí ele vai absorver, vai ser aplicado a um número muito maior de gramáticas livres de contexto. Tá? Bom, então a gente vai começar na criação da primeira estratégia, que é a criação da tabela SLR do Simple LR, perdão. E essa construção ela é fundamentada principalmente na coleção canônica dos conjuntos de itens LR0. Né? O que isso vai dizer? O nosso zero é porque eu vou analisar nenhum símbolo à frente. Tá? Então eu vou fazer simplesmente a análise atual de cada leitura. Então, para eu construir essa coleção canônica de conjuntos, eu vou basicamente, para cada gramática, eu tenho uma produção e eu vou indicando com um ponto, né, onde eu já li nessa produção. Né? Então, é como se eu estivesse fazendo um reconhecimento dos passos que eu já fiz para a minha gramática, isso analisando produção por produção. Tá? Então vamos entender melhor com a seguinte ideia. Suponha que eu tenha a produção A implica em x, y, z. Ela vai me dar origem a 4 itens LR0. Quais são esses 4 itens LR0? O primeiro deles é dizer, olha, eu nem comecei ainda a minha leitura. Então, o meu ponto representa que eu vou iniciar a leitura e estou antes do meu x, né? Consequentemente antes do y e antes do z. O segundo ponto é dizer, olha, eu acabei de ler o meu x. Então, eu marco com um ponto aqui, após o x. Falta o y e o z. O terceiro ponto, eu acabei de ler o y, marco com um ponto. E, finalmente, resta só o z, na hora em que eu faço o quarto item, que representa a leitura de toda a produção. Tá? Então, quando eu tiver uma produção do tipo A implica em vazio, eu represento simplesmente um item, que é A implica em ponto. Então, essa é a partir dessa ideia que a gente vai definir o LR0, ou seja, eu não estou olhando nenhum símbolo à frente, eu estou olhando o estado completo para cada passo que eu vou dar numa produção. Bom, fundamentado nisso, vamos considerar a seguinte ideia. Suponha, tá, como um pequeno exercício, que eu tenho a gramática G1 e a gramática G2 e quero encontrar os itens LR0 para cada uma delas. Na gramática G1,
eu tenho o S' implica em S. Então, se eu for gerar um item para ela, obviamente eu tenho um ponto antes e um ponto depois. E tem o S, implica em abre parênteses, S, fecha parênteses, S, ou a palavra vazia. Então, para G1, olha como é que vai ser a nossa resposta. S, S', ponto S, esse é o primeiro item. O S' implica em S ponto, é o segundo item. Ou seja, eu fiz a leitura de S. S ponto antes, depois da leitura da barra, depois a leitura do S, depois a leitura do parênteses, né? Fecha parênteses e depois o final, que é a leitura do S. E finalmente, como eu tenho S implica em vazio, eu tenho um S ponto. Da mesma forma para G2, eu tenho o E' implica em E ponto e ponto E ponto. Para o E, eu tenho ponto E mais N, E ponto mais N, E mais ponto N, E mais N ponto e finalmente o ponto N aqui e o N ponto, tá? Então, essa é a ideia que vai nos ajudar a trabalhar com um conjunto de fechamento, né, dos estados possíveis para a leitura de uma gramática dentro do contexto da gramática, dentro do contexto do algoritmo da criação de tabela do ASLR. Tá? Então, os itens LR0 de uma gramática vão ser de fundamental importância para o que a gente vai abordar agora. Diante desse contexto do conhecimento de conjuntos de itens, a gente vai estabelecer agora uma função chamada closure, que é basicamente o fecho do conjunto de itens, né? Então, na realidade, eu vou definir uma função sobre um conjunto de itens para uma gramática G, tá? Então, a função closure de I, ela representa uma estratégia agora, uma representação diante do meu conjunto de itens. Então, como é que funciona essa representação, esse fecho? Então, inicialmente, a gente acrescenta todo o item de I, né, do meu conjunto de itens, na função closure de I. Ok. No segundo ponto, se eu tenho uma função, se eu tenho uma produção A implica em alfa.b beta, e ela está em closure I, e o meu B, tá, implica em Y, isso é uma produção, tá? Então eu vou adicionar o item B.y em closure de I, se ele ainda não estiver lá. Então eu vou aplicar essa regra até que nenhum outro item possa ser incluído no conjunto closure, no conjunto fecho. E aí vem a ideia realmente de conjunto. Eu não posso ter a repetição dessa estratégia. Então vamos tomar um exemplo aqui para a gente entender melhor um pouco essa ideia do algoritmo, tá? Então vamos lá. Considere minha gramática como sendo o E' implica em E, o E implica em E mais T ou T, e finalmente T implica em T vezes F ou F, F implica em E, abre parênteses, E fecha parênteses, ou ID. Essa é a nossa regra mais básica para aritmética, tá? Então, o closure inicial, que eu vou definir, o fecho, eu vou pegar a primeira produção, que é E' implica em ponto E. Essa é a minha primeira produção, onde eu tenho o ponto antes do E, tá? Isso vai implicar em, olha, o closure de I está aqui já, só que agora eu tenho que saber o que acontece com o próprio E, onde é a ocorrência que eu tenho do próprio E. Eu tenho um ponto antes do E, então se eu tenho um ponto antes do E, implica dizer que a função, que a produção E implica em E mais T, vai ser o E, ponto E mais T, o E ponto T daqui, tá? E aí, como eu tenho ponto T, o que eu tenho que fazer? O T implica em ponto T vezes F, o T implica em ponto F. E como eu tenho ponto F, eu tenho F implica em ponto abre E fecha, eu tenho F implica em ponto ID. Então o que eu estou fazendo aqui?
eu estou criando um grupo agora que pega todos os conjuntos de itens que podem ser evidenciados no momento em que o meu ponto estiver antes do E. Então, dizer que eu estou numa leitura em que eu tenho um E para frente, significa que eu posso fazer essa configuração, como eu posso estar nessa configuração também, porque o meu E tem essa característica, eu posso estar aqui, mas estando aqui eu posso estar antes do ponto T vezes F, antes do ponto F e finalmente antes do ponto ID e antes do ponto abre parênteses, E, fecha. E eu defino isso como o meu conjunto fecho, né, para essa primeira produção. Vamos lá, definir agora o conjunto fecho para essa segunda produção. Ele próprio está, o ponto E não está definido, tá? Então, se o ponto E está definido, eu tenho que estabelecer que o ponto E mais T não, já está aqui, né? O E.T vai fazer parte, o T.T vezes F, o T.F, o T. abre parêntese E, fecha parêntese e finalmente o F.ID. Tá? Esse é o conjunto fecho para essa produção aqui. E agora, para essa produção, qual é o conjunto que eu tenho? Perceba que agora o meu ponto T está depois da leitura do T. Então, quem que vai aparecer? Somente o ponto T. Por quê? Porque esse asterisco é um terminal. Então, quando eu chego num terminal, isso significa dizer que eu não vou analisar o símbolo para esse conjunto de variação de derivação, porque ele é um símbolo terminal. Tá? Então, quando o ponto está antes de um terminal, eu não caio nessa regra de B implica em Y, né? Porque isso aqui não é uma produção, ele é um terminal. Tá? Então, essa é a definição, por exemplo, para esse conjunto. E quando eu tenho T que implica em T asterisco ponto F, aqui eu já levo a uma produção F que tem essas duas características. Então, o que eu tenho que fazer? O próprio elemento está, e aí a derivação de F iniciando, né? Porque se eu tenho ponto F aqui, eu vou iniciar o ponto da produção. Ponto E e finalmente ponto ID. Tá? Então, eu posso fazer todo o conjunto fechamento dos elementos para minha produção aqui dessa gramática. Tá? Então, além da função closure, é importante para a gente construir a tabela entender o sentido da função de transição, que é o que a gente vai chamar de função goTo. Tá? Então, a função goTo nada mais é do que um parâmetro que representa um conjunto de itens. Tá? Então, você tem um conjunto de itens simulando como se fosse um estado de leitura do seu analisador e um x que é um símbolo da gramática. Então, o que essa função vai fazer é simplesmente dizer o seguinte, olha, estando num conjunto de itens I, se eu fizer a leitura de um símbolo da gramática, para onde eu levo, para onde eu devo analisar agora o outro conjunto de itens, tá? Então, quando eu aplicar goTo e x, eu vou encontrar o fecho do conjunto de todos os itens, A implica em alpha_x.beta, né? E aí eu tenho que dizer que esse A implica em alpha.x_beta, ele já está em meu I. Tá? Então, basicamente é aplicar o fecho quando eu fizer a leitura desse elemento x. Tá? Então, perceba que o ponto ele sai daqui e vai para cá. E aí eu aplico o fecho utilizando esse ponto, uma leitura à frente. Então, a função goTo é basicamente explicitar que eu quero saber qual é o novo estado que a minha análise vai estar na hora em que eu fizer a leitura de um símbolo da minha gramática. Tá? Então, a regra é definida dessa forma. Então, tudo que eu acabei de dizer,
ele vai ser descrito nesses dois itens. Então, o item 1, a gente vai examinar os itens em I, com o ponto imediatamente à esquerda de X. E para cada item encontrado no passo 1, que está imediatamente à esquerda de X, a gente move o ponto para imediatamente à direita de X e verifica como vai ficar o novo fecho, o novo conjunto closure desse documento, desse conjunto. Considerando aqui agora a nossa mesma gramática, tá? Então, considerando que o meu item é esse aqui, ó, E' implica em E ponto, tá? Vírgula, E' implica em E ponto mais T. Se eu aplicar a função goTo para esse item lendo o mais, o que vai acontecer? Eu continuo com o E traço E mais ponto T, fiz a leitura do E mais ponto T, tá? Apliquei o mais, ele vem para cá. Aqui não acontece nada, porque eu não vou ler mais aqui, nesse primeiro elemento. No segundo elemento, quando eu faço a leitura do mais, o meu ponto vem para cá. Então, ele entra aqui. Logo em seguida, o que a gente faz quando calcula o fecho? Tem o ponto T, então eu vou ter a produção ponto T vezes F, T implica em ponto T vezes F. Logo em seguida, eu tenho a produção T implica em ponto F, T implica em ponto F. Mais uma vez, F implica em ponto E, porque eu tenho agora o ponto T aqui, ó, tá? E tenho o ponto F. Então, quando eu aplicar agora o ponto F, eu tenho F implica em ponto abre E fecha e tenho o F ponto ID. Então, essa é a construção, essa é a forma que a gente vai aplicar o goTo para um item e um símbolo da gramática. Perceba que é somente alargar, né, dar um passo à frente da leitura desse símbolo. Bom, então vamos fazer outros exercícios aqui. goTo aplicado para esse item à medida que eu leio o fecha parêntese. Perceba que aqui não vai acontecer nada, né? Porque eu não tenho a leitura do fecha parêntese aqui e nem tenho um ponto e um não terminal. Então isso aqui não vai mais fazer parte dessa função. O F implica em abre parêntese é ponto fecha parêntese, ele sim vai. Na hora em que eu faço o ponto fecha parêntese, eu tenho agora F implica em abre fecha parêntese ponto. E finalmente é o que vai acontecer aqui, né? Porque nesse ponto aqui eu não tenho nenhuma configuração a tratar com fecha parênteses. O goToID lendo o ID, ele só vai modificar esse elemento passando o ponto para depois do ID. E aí eu não calculo mais nada porque eu já estou no fim, né? Que é o fim da leitura do estado, digamos assim, do meu analisador sintático. E finalmente o goTo, ao ler o abre parêntese, aí eu recaio somente aqui. E quando eu faço isso, eu tenho F implica em abre parêntese ponto E fecha parêntese. E aí eu aplico, olha, o ponto E, eu tenho que ter o E implica em ponto E mais T, tenho que ter o E implica em ponto T, tá aqui. O ponto T, eu tenho que ter o T implica em ponto T vezes F, tá aqui, e tenho que ter o T implica em ponto F, tá aqui. Finalmente, o ponto F, eu tenho que ter o F implica em abre, E fecha parêntese, e finalmente F implica em ID. Tá? Essa é a função goTo aplicada para o abre parênteses. Tá, beleza. Então a gente definiu agora a função goTo e definiu como se trabalhar dentro do conjunto de itens e a função closure, que é o fecho. Como é que eu faço agora para construir a minha, digamos assim, um diagrama inicial para depois aplicar as regras de construção da tabela? Então vamos lá. Primeira coisa que eu devo fazer, obter itens LR0 para a gramática G. Então, primeiro passo, definir os itens LR0 para a gramática G. Agrupar os itens em conjuntos e agrupar os conjuntos nas coleções. Essa coleção ela vai ser utilizada para a gente construir um autômato chamado LR0. Então perceba que assim como os autômatos lá na análise léxica, a gente vai construir agora um autômato de direcionamento de estados.
Então, um estado vai ser um fecho para um determinado um item, né? E a goTo vai ser basicamente a minha função de transição à medida que eu leio um novo símbolo da minha gramática. Tá? Essa vai ser a base, esse autômato vai ser a base para a gente criar a tabela SLR. Bom, então vamos lá. O primeiro passo. Dado uma gramática G, criar uma gramática aumentada G', né? Então vamos lá. O que essa gramática aumentada G' consiste? Ela consiste simplesmente em aumentar uma produção inicial adicional, que seria, por exemplo, o S' implica em S. Essa justificativa é para que eu possa tratar melhor o fim da leitura da minha cadeia, tá? Então, se eu tenho uma gramática E implica em E mais T ou T, o que eu vou fazer agora é criar uma produção E' que implica em E. Esse é o primeiro passo. Então, eu vou criar essa minha nova produção e estou chamando agora minha gramática G de gramática G' aumentada com essa definição. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui é basicamente definir o meu símbolo inicial para que eu possa detectar o fim da análise sintática. Tá? Mais precisamente, no meu item em S' ou E' implica em E ponto ou S ponto, né? Para dizer, olha, acabei a análise aqui. Bom, no segundo passo, a gente vai definir uma estratégia fundamentada no conjunto closure, tá? Que eu vou trabalhar em cima de um exemplo para que a gente possa depois voltar para entender melhor o algoritmo do passo 2 na criação do nosso autômato LR0. Então vamos começar o seguinte. Primeira coisa que eu devo fazer é, eu vou construir o conjunto closure dessa primeira produção, do meu primeiro item. Como é que eu vou definir esse primeiro item? Eu vou fazer o conjunto closure dele. Então eu tenho o ponto E. O que eu tenho? Repito, a primeira. Depois o ponto E me leva a E implica em ponto E mais T e o E implica em ponto T. Tá aqui. Depois o ponto T faz o quê? Ponto T me leva a T, ponto T vezes F, definir, e finalmente T, ponto F, tá aqui. Ainda tenho o ponto F a tratar dentro do meu fecho. Então, ponto F me leva a F, que implica em ponto abre parêntese, E, fecha parêntese, e finalmente o F, que implica em ID. Esse é o meu conjunto I0, o conjunto de itens inicial 0. Tá? Perceba que se eu tiver um conjunto que tem a mesma característica desse, ele é o mesmo conjunto. Tá? Eu não posso dar um nome diferente. Então, assumindo o nosso algoritmo, diante da nossa gramática aumentada, o que eu vou fazer aqui no meu C é definir o primeiro conjunto a partir desse closure da gramática, da produção da gramática aumentada. Então, esse foi o primeiro ponto que a gente fez. Agora eu vou repetir isso, né, para cada conjunto de itens pertencentes a C, tá? E depois, para cada símbolo da minha gramática, eu vou aplicar a função de transição entre eles. Então, vamos definir isso. Pá. Agora, eu vou definir o seguinte, para cada símbolo desse meu I0, né, eu vou aplicar a função de transição goTo, aplicando cada símbolo da minha gramática. Então, perceba o seguinte, goTo do meu I0 com a leitura de E' me leva para algum lugar? Não, me leva para vazio. Tá? Então, é um conjunto vazio. goTo de I0 ao ler o E, ele me leva para o E' que implica em E ponto, né? Estou fazendo a transição. E me leva para o E que implica em E ponto mais T. Perceba que isso aqui já me dá um novo conjunto de itens que eu estou chamando de I1, diferente do conjunto de itens I0. goTo de I0 com T. Isso faz o quê? Isso me leva ao E que implica T ponto. E isso me leva a o
T que implica T ponto multiplicação F. Tá aqui. Isso já é o meu conjunto I2. O GoTo de I0 aplicado ao F me leva simplesmente ao T que implica em F ponto. T que implica em F ponto é o meu I3. Beleza? O GoTo de I0 ao aplicar mais não me leva a lugar nenhum, vazio. O GoTo de I0 ao aplicar vezes me leva a vazio. E finalmente o GoTo de I0 ao aplicar o abre parênteses, ele me leva a o F que implica em ponto abre, aliás, abre parênteses e ponto E fecha, e aí eu vou aplicar o ponto E, que é E implica em ponto E mais T, E implica em ponto T. Finalmente eu aplico o ponto T que está aqui, ó. T implica em ponto T vezes F, T implica em ponto F. E o ponto F me leva a F que implica a ponto abre parêntese E, F que implica em ponto ID. Perceba que esse grupo é completamente diferente dos outros que já existem, então eu levo ao I4. GoTo de I0 com fecha não me leva a lugar nenhum, e GoTo de I0 com ID só me leva a F ID ponto, que é o nosso I5. Ok, defini a minha primeira rodada. Agora o que eu tenho que fazer? Agora eu vou aplicar para o I1, né? Então, o I1 aplicando o GoTo com E' me leva a vazio, o I1 com E me leva a vazio, o I1 com T me leva a vazio, o I1 com F me leva a vazio, mas o I1 com mais, ele me leva a E que implica em E mais ponto T. E aí, ponto T me leva ao T que implica em ponto T vezes F, o T que implica em ponto F, e o F que implica em ponto abre E fecha, né? Porque eu tenho essa derivação, e o F que implica em ponto AD. Esse já é um grupo diferente do que eu tinha anteriormente, então ele é o meu I6. O I1 ao ler asterisco me leva para vazio, o I1 ao ler o abre parênteses me leva para vazio, o I1 ao ler o fecha me leva para vazio, e o I1 ao ler o ID me leva para vazio. Qual é o próximo passo? Eu pego o I2. I2, quando eu aplicar o GoTo, quem que eu vou aplicar GoTo? Somente a multiplicação, né? Porque eu já estou no fim da leitura daqui. Então, se eu aplicar GoTo a multiplicação, eu tenho o T que implica em T asterisco ponto F, e aí o ponto F me leva ao início de F que implica ponto E fecha, abre parênteses E fecha, e o F que implica em ponto ID, completando o conjunto I7. Beleza, o I2 só tem isso, o resto tudo é vazio, né? O I3 eu tenho só T que implica em ponto F. Se eu já cheguei em F ponto, se eu já cheguei com um ponto aqui, eu não tenho mais nada. E aí, o restante, todos os GoTo vão levar a ou vazio ou a algum desse grupo que já existe, tá? Então, como é que eu vou pensar agora no I4? F implica em ponto E, né? Quando eu aplicar a leitura do E, ele vai passar o E ponto fecha, né? E bem aqui ele leva ao E que implica E ponto mais T, fechando o grupo I8. O I4 aplicado ao T, ele leva ao E que implica a T ponto, né? T que implica a T ponto multiplicação vezes F, né? E isso me leva ao I2. Se você verificar isso aqui, é o I2. É o próprio I2 que está aqui, ó. Tá? Então eu não vou criar um novo grupo com essa configuração. Eu vou lembrar que eu já tenho esse grupo criado, grupo de itens. Então eu vou só direcionar para I2. Finalmente, o GoTo de I4 com F, ele me leva a T que implica em F ponto, né? Tá aqui, que é o I3. Se a gente olhar lá atrás, o I3 é T que leva a F ponto. Então, eu vou só direcionar para o I3. O GoTo de I4 abre parêntese, ele vai levar ao F que implica em abre ponto E fecha, tá aqui, e aí leva ao conjunto fechamento de E, né? Que é só o E implica em ponto E mais T, o E implica em ponto T e assim sucessivamente. Esse grupo aqui já existe, é o I4. Eu vou só apontar para ele e dizer que é o I4.
E finalmente o goTo de I4 ao ler ID, ele me leva a F que implica ID ponto. A gente já tem esse grupo também, que é o I5. Ok, então se eu já tenho todos os meus conjuntos, eu já sei que eu tenho o I0, o I1, o I2, o I3, o I4, o I5, o I6, o I7, o I8, cada conjunto I desse vai representar os meus estados de um autômato, né? E cada transição que eu fizer, né, tem um I8, eu vou gerar um I9 quando eu fizer a leitura do I6, né? Aí quando eu fizer com o T, com o F, com o C e com o ID. Eu vou gerar um I9 na hora que eu fizer a leitura do I6 com o T, né? Porque eu vou levar o T ponto e vou levar a essa configuração. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, diante dessa estratégia, eu tenho um conjunto de estados, que são os Is, e sei que se eu aplicar o estado I6 e levar com o item T, eu vou levá-lo a I9, tá? Então eu consigo encontrar ainda o I10 aplicando com o estado I7, só que vai chegar agora um ponto que eu não consigo mais encontrar nenhum estado diferente para a aplicação do goTo entre os próprios estados que eu já encontrei. Quando isso acontecer, aí eu tenho o fim do meu algoritmo e posso montar o meu autômato LR, que é simplesmente a captura de todos os estados que eu fiz com todas as transições a partir da função goTo. Então, se eu tenho o estado I0 que eu defini, o I1, o I2, o I3, o I4, o I5, o I6, o I7, o I8, o I9, o I10, o I11, agora eu sei que se eu aplicar o I0 com a leitura de ID, eu levo para I5, que foi o que a gente fez aqui, ó. O I0 com a leitura de ID, ele vai para o estado I5. Eu sei também que se eu aplicar o I0 com a leitura do próprio E, ele vai para o estado I1. Então, se eu aplicar o I0 com a leitura do próprio E, ele vai para I1. E assim eu posso montar uma relação entre estados, né, que são os conjuntos de itens, e posso montar uma relação entre os símbolos de leitura da minha gramática. Perceba que isso está bem próximo do que eu quero para montar a nossa tabela da aula anterior para configurar o nosso algoritmo. Então, na próxima aula, a gente vai, a partir desse conjunto de estratégias, verificar como eu posso tratar a montagem da tabela com relação às transições e também com relação à composição dos estados e qual função utilizar, se vai usar o Shift ou o Redux para cada elemento que a gente vai definir dentro dessa gramática de exemplo. Para finalizar, aqui seria o nosso autômato, digamos assim, de aceitação da linguagem. Então, o estado I0, que é um conjunto de itens, ao ler o E, ele vai para o estado I1, e se ele ler o cifrão no estado I1, ele vai para a aceitação, né? E aí ele tem um conjunto de estados e transições que são relacionadas até chegar na aceitação. Algum caminho que não seja encontrado, ele vai, obviamente, levar a um erro da análise sintática.